Olá! A certeza de que a educação é condição fundamental para resolver as mazelas socioeconômicas do Brasil é uma das poucas unanimidades no parlamento brasileiro. Mas como aumentar os investimentos em educação dá início às divergências. Neste momento, a Câmara debate uma emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb e muda também as regras de financiamento desse fundo, que é a principal fonte de financiamento da educação básica. Para debater esse tema, eu recebo hoje os deputados Gastão Vieira, do PROS, do Maranhão, e Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Senhores, grata por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado Pedro Uczai, eu começo com o senhor. Um dos pontos centrais do substitutivo da professora Dorinha Seabra Rezende, que é a relatora da proposta, é a ampliação progressiva da participação da União no Fundeb. Sai dos atuais 10% para chegar a 40% em 2031. Em valores nominais, significa sair de pouco mais de 7 bilhões de reais e chegar a 43, quase 44 bilhões de reais. Qual é a sua opinião em relação a essa proposta? Cumprimentar Maristela, cumprimentar meu colega Gastão, que também é uma das grandes lideranças do debate da educação brasileira. Eu acho que esse é o coração do Fundeb, que é a ampliação da participação da União no Fundeb, neste fundo. Porque até agora foi importante o Fundeb? Foi uma conquista histórica para a educação brasileira. Nós tínhamos Fundef, eu fui prefeito da cidade de Chapecó na presença do Fundef. Depois se transformou em Fundeb, que incorporou a educação infantil e o ensino médio, foi uma grande conquista para a educação brasileira. Agora nós temos que dar um passo a mais. E o passo a mais é qual a contribuição da União, junto com os estados e municípios, no Fundeb. Então, a ampliação de 15%, que hoje é 10%, passar para 15% no primeiro ano, e a partir daí 2,5% ao ano a mais, chegando aos 40%, para nós deve ser uma questão de honra. Deve juntar aqui todos os partidos políticos que estão colocando no horizonte a educação como instrumento, e na abertura você deixou muito claro, como instrumento de transformação e construir um país que se chama nação. Então, a educação como prioridade, o Fundeb tem que ser o ponto básico da educação básica, e nós não podemos abrir mão, entre outros temas importantes, que se inova no Fundeb, no relatório da deputada Dorinha, mas nesse do financiamento, nós não podemos abrir mão, mesmo que a gente defendia 20% e não 15%, mas se começa em 15%, aumenta 2,5% ao ano, de 7,2 bilhões para 43 bilhões, não é um absurdo. Nós estamos falando aqui de 7 bilhões para 43 bilhões da União ao longo de 10 anos. Portanto, não é absurdo, não é impossível, é necessário este financiamento para nós transformar o Fundeb permanente, colocar na Constituição, na Carta Maior, primeira conquista da democracia brasileira. Segundo, que os municípios e estados recebam complemento da União, que hoje só 9 recebem, todos vão receber. E aí depois nós podemos discutir os critérios, inclusive, da destinação desses recursos, que está se inovando e renovando com outros critérios muito mais justos e muito mais equitativos do ponto de vista socioeconômico, que vai garantir o complemento da União. Hoje, Santa Catarina, meu estado, não recebe nada da União, como outros 16, 17 estados que não recebem nada. Nós, com o novo Fundeb, todos os estados da federação vão receber, e principalmente os municípios que mais precisam, independente se o estado é rico, mas município pobre vai receber mais recursos da União no Fundeb. Grande conquista se nós aprovarmos. Deputado Gastão Vieira, quando a gente fala em distribuição de recursos entre os entes federativos, sempre vem à tona a questão do Pacto Federativo, né? E agora, nesse momento, nessa legislatura, isso vem sendo bem falado, a presidência da República vem falando muito sobre isso, o próprio presidente da Casa. Eu queria trazer para esse debate o seu olhar como ex-ministro da Educação, né? Quando a gente fala em aumentar os repasses da União para estados e municípios, qual o senhor acha, o senhor concorda, e qual o senhor acha que deve ser o impacto disso? Olha, tem sempre um choque, né? A equipe econômica, independente do governo, ela sempre se coloca numa posição mais conservadora, numa posição mais temerária com relação a você ampliar o envolvimento de recursos públicos em qualquer situação. Eu acho que o financiamento brasileiro, ele é muito importante para as nossas conquistas nos últimos tempos.
Por exemplo, eu me lembro do PNE, do Plano Nacional de Educação, que eu fui presidente da comissão durante muito tempo. Nós começamos a trabalhar com um percentual do PIB de 7% e fechamos o PNE com 10%. Ou seja, nós fomos fazendo conta e fomos vendo que o valor envolvido não poderia cobrir a despesa esperada, onde tudo era prioritário. Isso foi uma opção nossa. É prioritário da creche ao ensino superior. Portanto, nós conseguimos chegar com muita negociação, com muito entendimento e principalmente fazendo conta que era possível nós chegarmos ao percentual de 10% do PIB. Agora nós temos algumas intransigências e uma mudança no fundo político. Nós estamos diante de um governo liberal. Quer queiramos ou não, eu e Pedro perdemos as eleições. O nosso candidato foi o mesmo e nós perdemos. Portanto, há uma nova ordem que se estabelece, focando na doutrina econômica liberal. E mais do que numa doutrina econômica liberal, vendendo a ideia de que o Estado brasileiro está quebrado, que não existe recursos para nada, que o teto de gastos é inviolável e é dentro disso que nós temos de nos movimentar. Mais uma vez eu acho, vamos fazer conta, vamos negociar, porque 10% é irreal. Nós não temos a menor condição de quebrar as desigualdades internas até com 10%. 15%, que é a oferta do governo, via Ministério da Educação, nós também sabemos que é insuficiente. E hoje nós estamos fazendo conta para saber se podemos chegar ao máximo 40%, o qual o mínimo que nós podemos chegar sem afetar o nosso sonho de ter uma melhor qualidade na educação. Deputado, essa negociação passa também entre Câmara e Senado, porque existem propostas no Senado também discutindo isso, e essa ideia, inclusive, desse aumento de 2,5 pontos percentuais ano a ano, parece que é do senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Se a gente pensar que isso é uma emenda à Constituição e que vai ser decidido aqui na casa, obviamente, nas duas casas, obviamente, o governo tem um peso nisso, o senhor acha que isso torna mais fácil a aprovação? Não. Eu acho que não torna mais fácil. É preciso que haja uma afinidade, como teve na Previdência, entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Eu não digo que eles não estão afinados, não é isso que eu quero dizer. Mas tem de ter um pensamento que em algum lugar se encontra, porque são duas propostas. Tem a proposta do Senado, que o senador Flávio Arnes é o relator, e tem a proposta da Câmara, que é da legislatura anterior, que é a deputada Dorinha, a relatora. Portanto, nós precisamos ter um ponto de convergência, principalmente na questão do financiamento, do valor de recursos que será envolvido, porque esse é o ponto principal. Superado esse ponto, o resto vem pela experiência, pela realidade, pelos estudos que foram divulgados, etc. Mas tem de haver um entendimento, até para se juntar essas duas propostas. Não faz sentido você ter duas tramitações, uma na Câmara e uma no Senado, com o mesmo grau de dificuldades. Deputado Pedro Casai, quando a gente fala em juntar propostas, tem uma outra linha de trabalho aqui no Congresso, que é a reforma tributária, que também há propostas na Câmara e no Senado e que podem trazer impacto também para a distribuição de recursos do Fundeb, né? Porque mexe na composição dos impostos, enfim. A comissão também tem a preocupação de garantir que uma eventual reforma tributária não represente uma ameaça aos recursos do Fundeb. Eu acho que esse é o ponto de partida, que os tributos arrecadados por municípios, estados e a União não significam redução para essa área da educação e do Fundeb, e do conjunto do orçamento da educação, de ciência e tecnologia. O segundo ponto, que é mais grave nesse debate, é o debate da reforma tributária está passando com um debate de desvincular os recursos da educação, ou, no mínimo, desvincular os recursos da educação e da saúde e colocar num bolo só, para retirar da educação para a saúde. Pode tirar de outros setores para a saúde. Nós não somos contra, mas não tirar da educação. Então, o debate hoje, a emenda constitucional 95, o deputado Gastão trouxe aqui, nós temos que revogar. Segundo, o Plano Nacional de Educação e os 10% do PIB. Nós temos que colocar esse horizonte para buscar não reduzir. Terceiro, o governo, em relação ao Fundeb, tem se posicionado contra, mas não senta. Nós apresentamos um requerimento na Comissão de Educação, na Comissão do Fundeb, especial para convocar o ministro.
nós transformamos em convite. Se ele não vir até semana que vem, até terça-feira, ou até quarta-feira, o limite é quarta-feira, nós vamos convocar. Vai ser convocado, porque ele precisa vir aqui, não ir lá na Folha de São Paulo, nos jornais, dizendo que é contra o Fundeb, contra os 40%, mas não diz o que eles querem, porque eles estão com uma posição liberal, ultraliberal, de que tenham entendimento ou que o Estado está quebrado, num argumento do Gastão que eu tenho concordância, ou de que tudo que vem do Estado é o lugar da incompetência, da ineficiência, da improdutividade, nesse discurso ultraliberal, que tem que passar para o mercado, tem que passar para a educação privada, particular, e aí se associa à posição do Paulo Guedes, que é de desmontar as políticas públicas sociais, os direitos, da sociedade brasileira, além dos desmontes de outros setores, como da soberania nacional, da privatização e tudo, que essa é a agenda desse governo. Agora, nós educadores, que temos diferentes partidos políticos aqui, que defendemos a educação, nós temos que colocar questões de honra. E o Gastão falou muito bem. A presidenta Dilma, que eu era da base do governo, Gastão também, ela defendia 7%. E nós caminhamos para 10%, fruto do debate do parlamento brasileiro. Então, nós aqui, o 15%, que nós queríamos 20%, o governo só quer 15%, mas ele quer parar nos 15%. Nós queremos de 15% para 40%. Para 40%. Então, o governo tem que decidir as suas posições aqui internamente, mas o que eu penso pessoalmente, o governo não tem força política de derrotar o Fundeb aqui do Congresso Nacional. As forças dos partidos, mesmo dos partidos mais de centro, centro-direita, os partidos liberais e os partidos de centro-esquerda e de esquerda estão engajados. E olha, não é do PT, nem do PSOL, a relatora do Fundeb. É do Democratas. É do DEM. É dos democratas. Uma pessoa da inteira confiança do presidente. É isso. Da casa. Então, ela não vai ser deslegitimada porque nós não vamos deixar. Porque o Gastão, nós, nossa bancada, as demais bancadas, nós vamos defender o relatório da deputada Dorinha. E, portanto, se o PSL não recuar, não sentar na mesa, do ponto de vista técnico e político, de olhar os números e não ficar fazendo discurso aí para fora e não colocar a educação como prioridade, nós vamos derrotar o governo e vai ser vitoriosa a sociedade brasileira, porque eu não tenho dúvida que qualquer pai e mãe que está nos assistindo aqui diz, eu quero para os nossos filhos, para os nossos netos, creche, ensino fundamental, ensino médio, até a universidade. E, portanto, quando não coloca a educação como prioridade, nossa tarefa do Congresso, que representa a sociedade brasileira, é derrotar o governo e fortalecer o Fundeb para que os municípios e estados recebam 43 bilhões em 10 anos, que não é um absurdo. Eu tenho uma pergunta para o senhor, deputado, mas parece que o senhor quer fazer algum comentário em relação a isso? Era uma lembrança só, né? Todas as matérias de educação dos governos Lula e Dilma, elas foram aprovadas nessa casa por unanimidade. E não foram matérias fáceis. Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, ProUni, FIES, Enem. Ou seja, há um entendimento entre nós, pelo menos esse entendimento sempre existiu, de que nós, mais do que a bancada de nossos partidos, nós escolhemos ser uma bancada da educação. E nós estamos diante de uma responsabilidade social extremamente grave. A segunda coisa que eu queria já respondendo a você é que eu estou tranquilo com relação ao impacto da tributária, porque o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, já nos fez referência, viu, Pedro, sucessivamente, de que nada alterará os percentuais e o volume de recursos que saem de impostos hoje para o Fundeb. Ou seja, o ICMS, mesmo que seja substituído por outro imposto, vai manter ali os 25%, etc. Está bem consensuado e eu não tenho muita preocupação com isso. A preocupação que eu tenho é de outra ordem. É a preocupação liberal, em que você exige eficiência no gasto público. E eu tenho visto muitos estudos que mostram que talvez esse gasto não tenha sido tão eficiente ao longo de 10 anos. Eu me lembro que o ministro Fernando Haddad, quando era ministro, ele nos mostrou um estudo no PISA que demonstrava que nós tínhamos melhorado bem em ciência. Continuávamos embaixo, porque o nosso piso era muito baixo, mas nós tínhamos avançado. O que significa que alguma eficiência você teve da aplicação desse recurso. Mas o discurso é contra qualquer tipo de vinculação e subvinculações.
Hoje o mais Fundeb grave. tem uma subvinculação importantíssima. Claro. Você é obrigado a aplicar 60% na remuneração da folha de professor. A Dorinha passa para 70%, mas esse é um ponto que ela já demonstrou que se houver uma discordância muito grande, ela pode manter o que nós temos hoje. Mas esse discurso de eficiência levou a tentativa, pelo que eu sei, do governo a colocar as questões do Fundeb dentro do Pacto Federativo, que é um outro instrumento. Mas hoje, assim, eu fico pensando que isso não vai ser fácil. Tirar do Fundeb e passar para o Pacto Federativo, né? Não vai ser fácil isso de nenhuma forma. Então, isso abre, eu repito, um caminho para nós conversarmos. Eu fiz muitas propostas, eu defendo um fundo único, hoje são 27 mais Distrito Federal, eu defendo um fundo federal, não mais estadual, que o governo federal apenas complementa. Eu defendo um fundo que não seja anual, que ele seja plurianual, para que prefeitos como o Pedro, que são responsáveis, não cheguem em dezembro com dinheiro. Não, eu vou ter de gastar, porque eu tenho de gastar. Esse ano acaba gastando mal, gastando apressado e caindo nas garras ali dos órgãos de controle. Então, eu tenho algumas ideias que eu estou lutando por elas. Para quê? Para melhorar a equidade da distribuição do recurso e a eficiência que chegue aos municípios pequenos. O São Paulo gasta R$ 6.500 por aluno e um pobre município do interior do Maranhão, chamado Buriti de Inaciavá, recebe R$ 2.800, R$ 2.900. Nós precisamos ter uma equalização dessas coisas, né? Deputado Pedro Cusai, a proposta trata também da distribuição dos royalties da exploração mineral, né, de petróleo e gás natural. Diz que no mínimo 75% desses royalties têm que ser aplicados também na educação. A minha pergunta é, como garantir, isso é um recurso volátil, né? Como garantir que um recurso volátil como esse, né, ele não seja empregado como se definitivo fosse, de forma a comprometer no futuro, e a gente sabe que isso acontece, já aconteceu em vários municípios brasileiros que recebem muitos recursos de petróleo e que usam esses recursos em despesas que vão se tornar despesas permanentes e lá na frente o recurso não existe. Eu acho que esse é o desafio. O primeiro, o Fundeb tem que ser recursos do Tesouro, tá? Orçamentário, anual, constitucionalizado. Segundo, acrescentar novos recursos, que poderia ser dos royalties do pré-sal, do Fundo Social do pré-sal e de outros fundos, inclusive, que nós podemos criar ao longo do tempo. E eu quero concordar com o Gastão da necessidade de federalizar quase que um fundo para distribuir de forma mais equitativa, justa, a partir de alguns critérios, como o critério socioeconômico, como critério da qualidade, de horizonte, de construir a qualidade na educação e da situação socioeconômica, não só do aluno, da escola, mas dos municípios e das regiões do país. O segundo ponto, o pré-sal e o Fundo Social, que estava previsto um recurso relativamente alto, com as decisões do governo, inclusive de isentar de tributos das petroleiras e abrindo possibilidades contábeis, como a Shell. A Shell, no ano passado, teve um faturamento no Brasil de 28 bilhões. Mas montou uma engenharia contábil que deu prejuízo de 1,6. Só que lá nos Estados Unidos, a mesma Shell teve um lucro, porque transferiu a sua contabilidade para a matriz com 16 bilhões de dólares e pagou 8 bilhões de dólares de impostos nos Estados Unidos e zero de impostos no Brasil, que a gente chamou até MP de 1 trilhão, que vai ao longo de 25 anos. Que esse dinheiro, no ano isso passado. É um absurdo. Foi aprovada no governo Temer. Isso, foi aprovado no governo Temer. É bom esclarecer que isso foi Essa no governo Temer. É MP de 1 trilhão. E disso está lá a parte da educação, que deixa de vir, como das outras finalidades. Inclusive, então, Pedro, só para não perder a oportunidade, de certa forma, em confronto com o Pacto Federativo. O imposto de renda que eles não vão pagar pertence à federação. Pertence à federação. Eles não podiam fazer isso. Fazer graça com o chapéu alheio. Eles roubaram dos estados e municípios um imposto estratégico, inclusive para a educação. Inclusive para a educação, porque o imposto sobre a renda que eles deixam de pagar é um dos impostos que compõem a cesta
do Fundeb. Nós estamos... Então, essa lógica, quando a gente discute educação, como é a mesma coisa um professor que acha que vai resolver todo o problema da educação dentro da sala de aula. É um pé na sala de aula e um pé compreender a sociedade. Lamentavelmente, a agenda produzida nos últimos anos, começando pelo governo Temer, a educação passa a ter menos prioridade, menos recursos, menos orçamento definido em lei. Deputado, e agora o Fundeb, nós vamos fazer esse enfrentamento com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, através dessa agenda ultraliberal, privatista e que coloca a educação pública, a universidade pública, os institutos federais, tanto é que nós estamos ampliando as emendas nossas para os institutos, para as universidades, para sobreviver. Então o Fundeb é fundamental e eu não tenho dúvida que a sociedade brasileira vai derrotar o governo se ele insistir e não colocar de 15% para 40%. Nós estamos caminhando para o fim do programa, mas eu queria sair um pouquinho da questão do financiamento e entrar na questão da avaliação de resultados, que é um outro problema que nós temos no Brasil, né? Existem alguns estados brasileiros, como Ceará, por exemplo, Pernambuco, que vêm obtendo resultados muito positivos na educação, né? Como tornar isso realidade, como ampliar as melhores práticas, como é tão feito na iniciativa privada, né, o chamado benchmarking, né, como fazer isso, e como garantir que haja critérios na distribuição também que considere isso. Olha, você me faz uma ótima pergunta e vai me dar a oportunidade de dizer, eu estou aqui com o Pedro. Pedro é de Santa Catarina, eu sou do Maranhão. Mantido o crescimento de Santa Catarina de hoje e mantido o crescimento do Maranhão de hoje, o Maranhão leva 30 anos para atingir os índices sociais de Santa Catarina hoje. Então, isso lhe mostra a brutal disparidade interna que nós temos. Sim. Ou seja, eu não posso dar o mesmo valor para o município de Santa Catarina e para o município do Maranhão, né? Segundo, nós estamos num grau de pobreza, de desigualdade, como nós nunca tivemos. É imensa essa desigualdade. E ela requer da gente o quê? Que a gente discuta de uma forma muito séria como nós seremos capazes de fazer equidade com esse fundo. Ou seja, como nenhum município do Maranhão ganhe menos do que nenhum município de Santa Catarina. Ou seja, R$ 4.500, é uma hipótese, é um número hipotético, por aluno de qualquer município. Quem tiver menos, o fundo, por isso, seria federal, compensa. Quem tiver mais, tudo bem. Tá certo? Você usa para incentivar redes, etc. Nós estamos diante de enormes desafios. Você vê o pré-sal. O pré-sal é produto da inteligência brasileira, da engenharia brasileira. Eu participei disso quando era do CNPq. Juntamos a SEMPES da Petrobras, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje o Brasil detém a melhor tecnologia do mundo em prospecção de petróleo em águas profundas. Aí vai render 106 bi dessa chamada que vamos ter agora. Para onde vai o dinheiro que saiu agora? Para onde vai esse dinheiro? Para trás. Você está olhando para o passado. Está pagando dívidas, às vezes irresponsavelmente feitas por administradores que não tinham consciência do que estavam fazendo, ou tinham. Nós não podemos mais olhar no Brasil o nosso recurso para olhar para trás. Nós temos de olhar para frente. Se nós pegássemos um pedacinho desse dinheiro do pré-sal, chegaríamos brincando a 40% do Fundeb. Agora, é evidente, com resultado. É preciso ter resultado. Não dá mais para fazer graça para ninguém. Ou os prefeitos se integram nisso, levam a educação com seriedade. Você se preocupa com o aluno reprovado, com a escola que, no meu estado, às vezes, é uma escola muito boa, mas que não funciona didaticamente por falta de gente habilitada ali. Enfim, nós estamos diante de um grande desafio, eu não tenho dúvida disso, viu, Pedro? Infelizmente, o Câmara Debate terminou. Mas assim... Não discutimos nem a metade. Nem metade. Não, mas esse debate da qualidade é um ponto central. Nós defendemos a qualidade. Vamos trabalhar a qualidade. Tem que trabalhar com essa perspectiva, com o Estalo Qualidade, que tem no debate, inclusive, temos do outro Instituto programa, Fundeb. então, já agendado aqui. Vamos agendar sobre Por que qualidade. o Ceará dá certo e os outros estados não conseguem copiar o Ceará? Pernambuco está certo no ensino médio integral, mas no ensino fundamental, o Ceará. O que o Ceará fez de diferente?
que os outros não podem fazer. E como levar como- isso para o restante? Como a Mas experiência, isso é outro como a experiência programa, das escolas senhores. técnicas federais, Federais. as escolas técnicas federais no Brasil, elas têm uma média mundial de 515 pontos do PISA, quando a média dos países ricos é 495. Senhores, Então eu tem preciso experiências terminar o programa. extremamente ricas, exitosas, e tem que defendê-las Deputado Pedro Kizar, muito e não obrigada, deputado privatizá-las. Gastão Muito obrigado. Vieira. Muitíssimo obrigada. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. Eu conversei com os deputados Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, e Pedro Kizar, do PT de Santa Catarina. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Obrigada por sua audiência. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.